casa, ouvir um bom sermão, uma boa pregação, mas reunirmos aqui, sim, juntos, é ainda melhor. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você sentiu necessidade e o Espírito Santo lhe trouxe aqui. Comunico à igreja, a pedido da nossa irmã Célia, mãe da Jô, que ela amanhã se submeterá a uma cirurgia. Então a igreja esteja orando por ela. Amanhã a nossa irmã estará passando por um procedimento, que lembremos da nossa irmã. Temos falado sempre com ela e ela manifesta muito amor pela igreja. Abramos nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, lembrando que na próxima quarta-feira nós retornaremos no capítulo 12 de 1 Coríntios, e agora para tratar especificamente dos dons, capítulo 12, 8 a 10. Então você é convidado a estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, todo o capítulo tem 20 versículos. Eu lerei em voz audível e a igreja acompanhe em silêncio. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias ou Azarial, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste à idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres.
de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Oremos mais uma vez ao Senhor. Venha, Senhor, ao nosso socorro e edifica-nos com a Tua palavra. Nós não somos capazes, mas o Teu Santo Espírito é. Ele pode dar vida onde há morte, Ele pode restaurar onde está quebrado, Ele pode manter aquele que está firme. Tu podes transformar a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já diz o ditado: diga-me com quem tu andas e direi quem és. Em 1 Coríntios 15, 33, encontramos: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, narra a idolatria de Salomão, o terceiro rei de Israel. Naquele tempo, Israel ainda era apenas uma nação com as 12 tribos. E diante da idolatria de Salomão, o profeta Aías se aproxima e ele narra o que acontecerá. Ele pega a sua capa diante de Jeroboão e a rasga e diz que o reino de Israel seria dividido. Jeroboão, então, foge, fugindo de Salomão, mas ele agora retorna após a morte de Salomão e ele assume as 10 tribos de Israel que se rebelam contra Roboão, filho de Salomão. Uma vez que o povo pediu alívio das cargas colocadas sobre o povo, a Roboão, e Roboão tomou conselho com os anciãos o aconselharam a fazer assim como o povo estava pedindo, mas ele, insatisfeito, foi aos jovens, os jovens o instruíram a dobrar, a multiplicar as penas, os pesos, aquilo que Salomão estava fazendo sobre o povo, e assim ele tomou a decisão. Com isso, 10 tribos saíram seguindo a Jeroboão, e apenas 2 tribos ficaram com Roboão, rei de Israel, que agora passou apenas a ser rei de Judá. O povo que subiu para o norte continuou tendo nome, sendo chamado de Israel, enquanto que o reino que ficou no sul passou a ser chamado de reino de Judá. O reino do norte, desde Jeroboão, o seu primeiro rei após a separação, até o término desta nação, não houve um rei que fizesse segundo o coração de Deus o que era bom. Todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. No reino de Judá, alternava-se. Alguns faziam o que era bom perante o Senhor, outros faziam o que era mal perante o Senhor. No ano 722 a.C., a Síria invadiu o reino do norte e acabou com o reino do norte. Israel agora não é mais uma nação, mesmo que fosse separada de Judá. Agora ela foi mistificada com os assírios, de onde nasceram os samaritanos. E ficou apenas o reino de Judá, e este com uma promessa de Deus que haveria de nascer dali o Messias. Nesses reis alternados entre bons e maus, surge o rei que nós acabamos de ler sobre ele. E eu queria justamente pensar sobre a história deste homem e desejar que o Espírito Santo coloque o desafio no nosso coração, acenda a lâmpada da nossa consciência com respeito à nossa vida e à nossa família. O nosso tema de hoje é o perigo das más influências. O perigo das más influências. O texto que nós lemos, ele narra uma história bastante interessante, porém muito triste.
narra a história de Jeorão. Jeorão é o filho primogênito de Josafá. Josafá é um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Se você retornar um pouquinho no mesmo livro, no capítulo 17, no versículo 6, narrando ainda sobre Josafá, que é o pai de Jeorão, diz assim: entre outras coisas, porque no 5 o Senhor havia confirmado o seu reino, agora no versículo 6 diz: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Um pai que tinha um coração ousado em servir ao Senhor, gera um filho. Este filho é o primogênito, com ele tem mais 6 filhos. O pai preocupado dá dádivas valiosas para os seus filhos, prata, ouro, coisas valiosas, e eles herdaram também cidades fortificadas em Judá. Mas para Jeorão, por ser o primogênito, Josafá concede-lhe o reino. Então ele seria o seu sucessor, ele seria o rei de Judá. Ele começou a reinar e assim que tudo foi fortalecido, fortificado, o seu reinado estava seguro. Primeira ação que ele fez foi a ação egoísta de ciúme, e matou os seus 6 irmãos à espada. Jeorão, ele não apenas satisfeito em matar os seus irmãos, ele agora toma a decisão de seguir os exemplos dos reis de Israel do norte. Aqueles reis que não fizeram o que era reto perante o Senhor. E uma das influências era justamente Acabe, que era seu sogro. Então o rei de Judá, Josafá, tinha um filho, Jeorão, que casou com a filha do rei de Israel, Acabe. Acabe foi um mau rei, sua esposa Jezabel, ela é símbolo da maldade na Bíblia. E assim então, ele agora prefere seguir os caminhos de Acabe e dos demais reis de Judá, não fazendo o que era reto perante o Senhor. Ele promove idolatria, e se tem uma coisa que o Senhor abomina, é a idolatria. Se tem uma coisa que o Senhor fica triste, que o Senhor fica irado, é com a idolatria. Isto redunda em Deus deixar o homem à sua própria vontade, à sua pecaminosidade, e o homem se afundar com prazer na lama do pecado, por causa da idolatria do homem. Infelizmente, abrindo um parêntese, a igreja evangélica está muito idólatra. Ela precisa acordar para isto. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos entre nós e o nosso Deus, num sentido de valor igual ou atribuições divinas. Voltando ao texto, ele não só faz o povo pecar, mas ele resolve fazer então o que era mal. Ele está agora contra a vontade do Senhor. Versículo 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha desse era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Os edomitas de Edom, ou de Esaú, a descendência de Esaú, parou de seguir, rebelou-se contra Judá, e ele lutou contra os edomitas, e houve uma confusão, uma briga, guerras durante todo o período, até quando se escreve este período do livro. E agora então, não só os edomitas, descendência de Esaú, se rebelou contra Jeorão, mas diz aqui também que Líbna se rebelou, mas não por causa de querer se exaltar, mas por perceber que Jeorão havia deixado o Senhor. Está no versículo 10, no seu final. Líbna se levantou rebelou-se também Líbna contra o Senhor, ou contra Jeorão, porque este, Jeorão, deixara o Senhor, Deus de seus pais. E aí, neste contexto de afastamento de Deus e de prática longe de Deus, aparece uma bendita carta. E esta carta foi escrita pelo profeta Elias. E toda vez que o profeta Elias aparecia, sabia que tinha alguma coisa para ser cobrado. E esta carta então aponta para alguns juízos, sentenças aplicadas sobre o rei Jeorão. E ele diz que
por causa da idolatria de Jeorão e por conduzir mal o povo de Judá e levar o povo de Judá à idolatria, sendo assim, então, viria males sobre a casa de Jeorão. Diz ele que castigarei o povo, castigarei os teus filhos, castigarei as tuas mulheres e as tuas possessões, e a você pessoalmente com um ferimento da sua saúde. E a saúde aqui foi algo terrível, porque diz logo em seguida que o Senhor despertou os filisteus e os arábios, que eram da banda dos etíopes, para que viessem contra Judá. Eles vieram e afligiram o povo, tomaram os filhos, tomaram as mulheres, tomaram toda a possessão e levaram embora. Olha só o que diz agora o versículo 18. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu, presta atenção, com terríveis agonias. O povo não lhe queimou aroma, ele não teve honra no seu sepultamento. E vai dizer aqui que ele morre com aproximadamente 40 anos de idade, e diz aqui, e se foi sem deixar de si saudade, versículo 20. Um rei que morreu sem deixar de si saudade. Eu quero apontar algumas lições práticas para a nossa vida que eu aprendi com esse texto. Quero que você se coloque em cada enunciado aqui com a sua vida e pense comigo bastante agora no que vamos tratar. Em primeiro lugar, esforce-se ao máximo para educar seus filhos na presença do Senhor. Filho de crente não é crentinho. Vou repetir. Esforce-se ao máximo para educar seus filhos na presença do Senhor. Filho de crente não é crentinho. Nós temos aqui um rei bom, um rei que foi ousado na presença do Senhor, um rei que amou o Senhor, mas que teve um filho que viveu totalmente contrário, porque o filho decidiu seguir o exemplo não do pai, mas o exemplo do sogro. Nós precisamos agora pensar um pouquinho nos nossos filhos. Se tem algo que tem me preocupado e tenho comentado com alguns irmãos da igreja aqui hoje, na nossa reunião da UPH, estava comentando sobre isso também, é que nós estamos perdendo o círculo em que os nossos pais líderes formavam em nós, meninos e meninas, líderes da igreja. Aqueles que se tornaram líderes das sociedades, aqueles que se tornaram líderes, ou diáconos, ou presbíteros, ou pastores, missionários, pais crentes estavam trazendo e formando seus filhos crentes, que envolviam-se na igreja. Nós estamos perdendo isso. Os nossos filhos estão ficando em casa, os nossos filhos estão saindo da igreja, os nossos filhos estão fugindo do Senhor, e nós estamos sem fazer nada. É algo preocupante, porque às vezes os nossos filhos vão querer seguir os exemplos de fora, os maus exemplos, e cabe a nós como pais zelar pela educação espiritual dos nossos filhos. Precisamos atender à voz de Deus e plantar na cabeça do coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Mas não adianta nós falarmos com eles para fazer algo que nós não fazemos. Não adianta dar ordens que nós não cumprimos. É necessário que falemos, sim, porque a palavra de Deus pregada é capaz de mudar vida, porque o Espírito Santo muda na pregação da palavra. Mas é necessário que nós, os pais, sejamos compromissados com a palavra de Deus, sejamos compromissados com o Senhor da palavra. Em Deuteronômio capítulo 6, quando estão ali próximo ao Jordão para atravessar e entrar na terra prometida, o Senhor dá ordens ao povo de Israel e Moisés repete toda a lei, mas ele inicia nesse capítulo dizendo sobre qual deve ser o comportamento da família para se dar bem na terra prometida. E tem uma coisa que ele diz:
devem amar a Deus de todo o coração. Devem amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser o centro da vida da família. Deus precisa ser o Senhor da família. Não é o que eu acho que tinha que ser. Não é o que eu acho ou penso, mas é o que a palavra de Deus determina. E se ela determina, nós obedecemos. Em primeiro lugar, Deus tem que ser o centro da nossa família. Em segundo lugar, a palavra desse Deus que está no centro da família precisa estar no coração dos pais. Ele diz lá: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Um pai não tem autoridade para levar o seu filho na presença do Senhor se ele não está na presença do Senhor. Ele não pode oferecer o que ele não tem. Ele não pode dar conselhos esperando que o filho obedeça, se o filho está vendo nele um descaso com o Senhor, um descaso com a palavra, um descaso com a oração, um descaso com o culto público. Nós, pais, precisamos zelar, sim, em colocar Deus como centro da nossa família. Precisamos zelar em colocar Deus e a palavra desse Deus, que é o centro da família, no nosso coração. E a partir daí, obedecendo a palavra do Senhor, nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos: e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e em todo momento, coloque nos umbrais da porta, escreva, mostre, fale e viva. Porque assim você formará uma família que estará no centro da vontade de Deus. Zele pelo seu filho, porque enquanto você está se esforçando, nós temos um sistema que está lutando contra a família. Nós temos um sistema mundano, diabólico, que está plantando na mente dos nossos filhos ideologia de gênero, que está plantando na mente dos nossos filhos a normalidade do anormal, que está dizendo que pecado não é mais pecado e que combater o pecado é falta de amor. Nós estamos vivendo um tempo em que é tudo relativo e que não existe uma verdade. Sim, para nós existe. Jesus é a verdade. Ele é exclusivamente a verdade. Se você não zelar, se eu não zelar, se não zelarmos pelos nossos filhos, o mundo os abraçará e o mundo os convencerá do que eles querem plantar nas suas cabeças. Em nome do Senhor Jesus, zele pelo seu filho, para que você não seja como Josafá, que tem um filho que siga o exemplo de outras pessoas ímpias e que acabe mal. Então, a primeira lição: esforce ao máximo para educar seus filhos na presença do Senhor, porque filho de crente não é crentinho. Não é porque ele nasceu na igreja que ele vai ser salvo. Ele precisa de Jesus. E ele só pode receber Jesus se dentro da casa dele ele ver Jesus em você. Segunda lição: quando se tem mais prazer com amigos do mundo do que com a família da fé, é porque o coração já pertence às trevas. O pendor da carne dá para a carne. Muitas pessoas têm se preocupado e falado: perdi o meu filho depois que ele foi para a faculdade. Não, ele já foi perdido. Quando nós estamos amando mais as amizades do mundo, é porque há algo errado, não com essas pessoas simplesmente, mas com o nosso coração. Se eu estou amando pouco a leitura da palavra, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, se eu estou amando pouco a oração, se eu estou amando pouco estar com os irmãos, se eu passo pouco tempo na presença de Deus e prefiro sair com os amigos que não tem nada a ver com Deus, estou com um sério problema no coração. Jeorão estava assim. Jeorão aprendeu tudo que era das trevas com o seu sogro e preferiu seguir o seu sogro a seguir o seu pai. E o Senhor lhe chama atenção na carta dizendo assim: porque você deixou de seguir a seu pai, a seu avô, o rei Josafá e o rei Asa. Você envergonhou a família de Davi. Por isso vem culpa, a sua culpa lhe oferece ou lhe traz a minha ira. Irmãos amados, olhe para o seu coração, olhe para o coração do seu filho, olhe para a sua família, olhe para aquele que você lidera, o que está acontecendo com o seu coração, em que você tem mais prazer.
Você tem mais prazer nas coisas deste mundo, tem mais prazer nas coisas, das amizades deste mundo, você tem prazer mais num grupo que está cheio de bebida, com palavras torpes, com piadinhas. Você tem mais prazer em estar no meio daqueles que estão vibrando com o futebol, com o filme ou com outra coisa qualquer que não seja a palavra de Deus? Se isso está acontecendo, em nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui para lhe acusar, para lhe condenar, eu estou aqui para lhe dizer: retorne para Jesus, porque hoje é o momento, ainda há oportunidade. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, para que Ele mude o seu coração. Em Romanos, capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É preciso fazer um autoexame. Eu não quero ser como Georão. Eu não quero que meu filho seja como Georão. Eu não quero que a minha nora seja como Georão. Eu não quero que os meus netos e bisnetos e geração, nós temos orado lá em casa constantemente: Senhor, se nos deres geração, que seja toda do Senhor, que não nasça um que se desvie do Senhor, que não nasça um que não seja servo do Senhor, porque nós não queremos nenhum dos nossos para Satanás. Nós queremos todos para a glória do Senhor e queremos viver para a glória do Senhor. Olhe o seu coração, vigie no seu coração. Há momentos que acontecerá isto, você preferirá algo que não está na vontade de Deus. Mas neste momento, coloque o seu coração na presença do Senhor, clame ao Senhor, busque o Senhor em nome do Senhor Jesus. Georão, o seu coração estava no mal, o seu coração estava com Acabe, o seu coração estava com os reis de Israel, o seu coração estava na idolatria, o seu coração estava consigo mesmo e não no Senhor. Nós já falamos que você deve se esforçar ao máximo para educar os seus filhos na presença do Senhor, porque filho de crente não é crentinho. Nós já falamos que nós devemos ter um cuidado muito grande, um exame com o nosso coração para ver para onde ele está pendendo. O que nós está nos chamando mais atenção? O que nós estamos gostando mais? Mas eu quero terminar com a terceira lição. Fique atento. O Senhor domina a história, inclusive os detalhes da sua vida. Ele não dorme em momento nenhum. Ele retribuirá segundo a nossa escolha. O texto que nós lemos diz que o Senhor ministrou sobre ele não apenas uma promessa de julgamento, não apenas o sentenciou, mas fez cumprir. E vou dizer uma coisa para vocês, que o mundo está cego para isso, e tem muitos na igreja também que estão cegos para isso. Estão pensando que não vai acontecer nada. Vai acontecer. O autor aos Hebreus diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É necessário que entendamos algumas coisas importantes. Aquele que virá como juiz, hoje ele é advogado. Então, se você está nele hoje, se entregar a ele hoje, plenamente hoje, o seu advogado será o seu juiz, então é garantia da sua vitória. No entanto, quando ele vier assentado no seu trono de glória, não adiantará, embora todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará, mas será tarde. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e ali haverá justiça sendo manifestada, porque este que se assenta no trono é aquele que sonda os corações. Este que se assenta no trono é aquele que conhece o seu pensamento de amanhã, se lhe for dada a bênção de viver amanhã. Este que se assenta no trono como juiz é aquele que conhece o que você vai pensar, aquilo que você está pensando, aquilo que você falou baixinho, aquilo que você vai realizar. Ele sabe todas as coisas, porque ele é onisciente. Aquele que se assenta no trono e julgará a toda a humanidade é aquele que está em todo lugar. É quando você está sozinho e você resolve cometer um pecado longe de alguém, mas você está perto daquele que tem autoridade sobre a sua vida, porque ele não pode ficar escondido em momento algum, porque em todo lugar ele está todo.
O Salmo 139, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem como fugir. Se eu vou para as trevas deixam de ser trevas, porque onde Jesus chega, nem as trevas resistem. Ele está presente quando você está sozinho. Você nunca está sozinho. Por isso ele sabe, porque ele é onisciente, ele sabe porque ele está presente. Mas este que se assenta no trono também é aquele que pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser, porque ele é o onipotente. Ele ordena e as estrelas obedecem. Ele ordena e o vento se move. Ele ordena e a tempestade cessa. Ele ordena e o demônio sai. Ele ordena e a saúde volta. Ele ordena e a morte é vencida, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que virá como juiz. É Ele que ministrou juízo sobre Jeorão. E é Ele que ministrará juízo sobre todo aquele que não crer em Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Então fique atento. Observe isto. A história de Jeorão é um grande exemplo para a nossa vida, embora seja um exemplo triste. Eu quero encerrar então com as seguintes afirmações. Eu quero perguntar para você não como um apontador de dedos, apenas para refletirmos sobre a nossa realidade. Primeiro, onde estão os seus filhos? Quando eu falo onde estão os seus filhos, eu estou dizendo que às vezes ele pode estar aqui conosco e estar distante. E ele pode não estar aqui porque ele não quer mais o Senhor. A minha segunda pergunta, e creio que talvez seja mais séria do que esta, é: se eles seguirem o seu exemplo, o que será deles? Se eles seguirem o seu exemplo, o que será deles? Quais são os momentos que mais temos prazer? Na presença da família da fé em torno da palavra de Deus, ou com pessoas que não temem a Deus? A sua resposta revela o seu estado, ou o estado do seu coração, seu estado espiritual. Não brinque com Deus. Ele sabe o seu pensamento de amanhã. Vê todas as coisas e pode tudo. Jesus disse que quando a igreja saísse, as pessoas viriam contra, porque fizeram isso com o Senhor, imagine com os domésticos. Fizeram isso com Ele, imagine conosco. Ele falou: mas não temais aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e renove o nosso coração na sua presença. Mas fica a pergunta: e se eu já perdi o meu filho? Ou se eu estou perdido? O que devo fazer? O que devo fazer quando o meu prazer está mais com as pessoas do mundo do que com o povo de Deus? Primeiro, separe um momento só seu com o Senhor. Zele para que ninguém lhe interrompa neste momento. Separe um momento seu e do Senhor. Lembrando que Ele não tem uma agenda cheia que não possa lhe atender a qualquer hora que você puder e quiser. Segundo, confesse a Ele o seu problema com sinceridade. Abra o seu coração para Ele e diga o que está se passando, a sua fraqueza, seus problemas espirituais. Fale com Ele, peça ajuda, peça socorro, peça a Ele para que mude o seu coração, peça a Ele para que transborde alegria a sua alma. E tome uma decisão por Cristo.
mude os seus anseios e mergulhe de cabeça no Senhor Jesus para sempre. Só assim teremos uma igreja avivada, uma família bendita, diante de um Deus glorificado. Coloquemos-nos em pé. Convidar os irmãos que puxam o tríplice também, por gentileza. Eu quero orar agora e quero também aproveitar e fazer um momento de intercessão. Enquanto eu estiver orando sobre algumas necessidades, eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece e você conhece, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor. Oremos. Pai amado, é muito triste olhar para a história desse rei de Judá. É muito triste olhar para uma liderança que resolve andar no conselho e exemplo de homens maus, ímpios, que não temem o Senhor. É muito triste, Pai, olhar e ver pessoas também que hoje estão distantes do Senhor. Pessoas que escolheram, ó Pai, outra amizade. A amizade daquele que não teme o Senhor. Da amizade daquele, ó Pai, que está sendo moldado por este mundo. Nós amamos muito os nossos irmãos e queremos vê-los, ó Deus, na Tua presença. Nós dizemos ao Senhor, e Tu sabes, ó Pai, que não há nada melhor em nós mesmos do que neles. E que se estamos aqui diante da Tua palavra é porque o Teu Santo Espírito operou em nós, e nós queremos que essa mesma operação, e até com mais intensidade, atinja aqueles corações que estão distantes do Senhor, que perderam a alegria da salvação, que perderam o contentamento da família da fé, que não amam mais a leitura da palavra, que não amam mais a vida de oração, que não amam mais a congregação. Nós clamamos misericórdia sobre nós, ó Pai, porque nós como pais não podemos mudar o coração dos nossos filhos, mas cremos no poder da Tua palavra. Cremos, ó Deus, que Tu podes restaurar, cremos que Tu podes incomodar, cremos que Tu podes dar um novo coração, e nós clamamos, ó Deus, todos juntos aqui, por um milagre, ó Pai, na nossa família. Quem sabe, ó Deus, no coração de um filho, de uma filha, quem sabe no coração de um esposo, da esposa, quem sabe no coração de irmãos, de pais. Oh Pai, nós não sabemos, mas Tu conheces a necessidade e a oração de cada um aqui. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, misericordiosamente, graciosamente, ó Deus, restaura, renova a nossa família. Senhor, quantas vezes nós que estamos aqui falando passamos por desânimos, estamos tão vulneráveis, ó Deus. Então, Pai, coloca sobre nós a Tua proteção, a Tua unção, unção de conhecimento, unção de gozo e de alegria. Senhor, nós sabemos que Tu sabes tudo. Nós sabemos que Tu estás em todo lugar. Nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso. Nós sabemos que hoje, em Cristo, ainda há oportunidade. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor por avivamento sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Oramos ainda, Pai, em favor daqueles que estão enfermos, da nossa irmã Célia, que submeterá uma cirurgia, outros que estão hospitalizados, outros que estão, ó Pai, com graves problemas dentro de casa. Ó Senhor, nós clamamos por todos. Use misericórdia com todos. Nós oramos em nome de